Olá, pessoal. Meu nome é Letícia Cordeiro. Esse vídeo hoje é para registrar os 4 meses que eu estou aqui em Portugal. Então, eu me sinto muito como um pesquisador, um antropólogo, um sociólogo que entra numa cultura e que pode fazer comparações com outras culturas, no caso, as minhas referências pessoais, que são da cultura que eu vivi, brasileira. Então, você acaba fazendo comparações. Então, é muito legal essa experiência, porque eu faço questão de registrar devido a essa percepção desses meses que eu tô aqui. Então, o que que eu fiz? Eu listei aqui algumas coisas para não me perder e vou seguir o roteiro. Primeira coisa, doenças dos países frios. Existe isso? Existe. E eu vou falar de duas que eu tô entrando em contato, que eu entrei em contato, né? Que é o assédio sexual e a depressão. Bom, o assédio sexual aconteceu no meu trabalho, eu estava atendendo e um indivíduo veio insistir para eu fazer um negocinho com ele, né? E eu fiquei muito assustada. Foi um filme de terror. Eu nunca tinha passado por isso. Com 10 anos de profissão, que eu tenho 10 anos como consultora de imóveis, nunca me aconteceu isso no Brasil. E aqui foi um filme de terror. Eu tive que ligar para minha gerente, eu fiquei ligando para todo mundo, dando a minha localização. Enfim, o indivíduo louco que não tem limite. Não sei se é o estigma das brasileiras, assim, não sei dizer, não tenho dados da realidade, amostras da realidade. O que eu tenho são o meu relato e mais 4 relatos de amigas minhas que, quando eu falei sobre isso, a minha experiência, elas me falaram até piores do que isso. Um dos casos dessas amigas, o cara levou o português, levou a brasileira para um terreno e quase que aconteceu uma violência, uma coisa assim fora do normal. A brasileira foi na polícia e a polícia ainda duvidou, ela estava toda cheia de hematomas, ainda duvidou da garota, botando em xeque, botando em dúvida se a menina não estava se oferecendo, não estava disponível ali, por isso que aconteceu isso. E as outras 2 amigas foram mais leves, foram assediadas no café, trabalhando, e, tipo, sentindo o estigma, a insistência deles, né, o assédio sexual deles com a gente. Acontece isso no Brasil? Acontece. No Brasil tem crimes sexuais, feminicídios, estupro, violência. Isso acontece no Brasil. Só que eu tô fazendo um registro das doenças, né, dos países frios. Então, assim, a gente acha que aqui não acontece isso, porque o país é super organizado, não existe essa diferença de classes, né? Aqui todo mundo é horizontal. Então não tem essa diferença, não tem violência das favelas, não tem você não anda com medo na rua de ser assaltado, nada disso. Mas olha como é que é revertido, né, a coisa do pro mental. Uma curiosidade é que há muitos anos atrás, acho que uns 5 ou 4 anos atrás, eu não sei a data exatamente, isso eu li no Brasil, mas isso quando eu vi ano passado aqui eu fiquei sabendo. Em Valência isso pode ser um estigma, tá, gente? Por isso que, de repente, existe esse assédio sexual, né, essa doença mental, com as brasileiras. Existiu aqui um prostíbulo, então tinha umas brasileiras aqui que vinham se prostituir em Portugal e abriram lá em Valença um prostíbulo, um escritório profissional com várias brasileiras, a Cafetina. Essa mulher, inclusive, foi aqui nas televisões, deu um relato dizendo assim, olha, nós não temos culpas se as portuguesas não dão carinho para os portugueses, para os homens portugueses. Nós damos, quer dizer, as portuguesas fizeram um abaixo-assinado. Claro, elas se organizaram, os portugueses fizeram um abaixo-assinado para acabar com esse prostíbulo. E esse prostíbulo acabou, não existe mais hoje. Hoje está fechado lá. No passado, até o meu colega, ele me mostrou onde é que era isso. Então, pode ser,
esse assédio que eu acabei de falar, que seja um estigma. Eu não sei. Não sei se é um estigma, não sei se vem muitas brasileiras para cá se prostituir. Eu sei que é uma doença mental. Tirando o estigma, qualquer pessoa que insista, que vá além, é um psicopata que não sabe dizer, que não aceita um não como resposta, ainda insiste, né, achando que pode violar o outro. Então, eu conversando com uma amiga minha, a gente estava trocando uma ideia, porque eu conversei com ela sobre isso, e ela também percebeu que isso é uma doença dos países frios. Eles não têm a doença da pobreza, da diferença social, e acaba que eles ficam muito isolados. Não sei quais são os fatores, mas são essas doenças mentais. E a depressão. A depressão eu tenho visto muito nas casas portuguesas. Eu falei, gente, isso daqui é uma epidemia. Porque, assim, não é todas, né? Não são todas. Mas, assim, as pessoas deprimidas, as pessoas para baixo, derrotadas. E eu fiquei me perguntando, eu falei, gente, o país é tão organizado, a gente pensa, né? O país é tão organizado, como é que vai ter esse tipo? Mas tem, por causa do frio. Eles não criam sonhos, perspectivas, não saem da zona de conforto. Então tem N motivos para que a depressão exista nos países frios, principalmente por causa do sol, que não entra muito sol. Então as casas são meio fechadas, eles não abrem, uma coisa assim meio esquisita que a gente sente, né? O brasileiro, a pessoa que vem de um país tropical. E, gente, a gente não tem nem tempo no Brasil de ter depressão. A gente tem que sobreviver lá, a gente tem que acordar e trabalhar, não dá nem tempo. E isso também eu conversei com um primo meu que acontece nos Estados Unidos. Quer dizer, como é que a gente analisou nessa conversa? Quando você sai da sua zona, você é imigrante, você vai para outro país, você não tem a chance de ter depressão, porque você tem que acordar e trabalhar. E quem está na zona de conforto, quem está no país, quem é da região, tem, vamos dizer assim, esse mimo, né? Não é que seja mimo, mas a pessoa se dá o luxo de ficar deprimida porque está no país dela, então ela pega os benefícios do governo e ela é cidadã, então ela não tem que acordar e correr atrás. Isso foi uma análise que eu fiz com meu primo, que eu já tinha percebido isso, e ele vivendo 30 anos nos Estados Unidos, também trabalhando com imigrantes, também detectou esse tipo de comportamento. Engessamento. O que é esse engessamento que eu percebi? É justamente aquele indivíduo que está amarrado, engessado, ele não consegue se mobilizar. Eu percebi aqui, 4 meses, que existe um pouco de engessamento através das regras, dos protocolos. É como se a estrutura mental da pessoa fosse meio que engessada, ela não consegue ter flexibilização para resolver um problema. Então aconteceu aqui 2 vezes de eu estar conversando, trabalhando mesmo no ambiente de trabalho, e eu percebi que a pessoa estava engessada em regras. Então, assim, o que a gente diz, né? Eu te diz isso. No Brasil, a gente fala isso mesmo, que é para colega de trabalho, que quando a pessoa é burra, né? Putz, quanta burrice, não consegue ver lá na frente o resultado, que ela pode abrir mão de uma regra, ela pode abrir mão de certos protocolos para conseguir o resultado da venda. Então, que eu percebo, mas isso não é só aqui dos portugueses, colegas, não. Isso é no meio, às vezes a gente consegue, no métier, a gente consegue perceber que tem algumas pessoas que são engessadas, elas não conseguem sair do mundinho, flexibilizar as regras. Regras são importantes, protocolos são importantes, procedimentos são importantes. Sim, muito, facilita muito a nossa vida. Só que engessamento é quando a pessoa não consegue sair disso, ela não consegue pensar diferente, ela não consegue quebrar as regras. E para quem trabalha com vendas, isso é super importante. A gente segue o procedimento, a gente segue o protocolo, a gente segue o atendimento, mas a gente tem que pensar de forma flexível, porque pode acontecer de uma situação inesperada, inusitada, e você vai ter que resolver o problema. E muitas vezes a solução do problema não estava no protocolo, não estava nas regras, então você acaba tendo que ser
criativo, flexível, abrir mão das regras para solucionar um problema. Corrupção. A gente acha que não tem corrupção em Portugal, mas eu já ouvi os portugueses relatarem que têm medo de outros portugueses que não confiam nos serviços por causa da corrupção. Então eu já ouvi, olha, tem muito pilantra, tem muita empresa safada. Quer dizer, a gente pensa que só existe corrupção no Brasil. Na verdade, os portugueses inventaram isso, não que inventaram, né? Mas assim, como nós fomos colonizados, brincando com essa situação de ser colonizado por Portugal. Obrigado, Portugal, porque vocês colonizaram o Brasil. Maravilhoso. A gente se misturou de uma forma maravilhosa. Só que nós pegamos essa corrupção, esse traço da cultura e aprimoramos no Brasil, porque nós somos um povo criativo, receptivos, inventivos. Então nós pegamos essa coisa da corrupção e melhoramos ela, aprimoramos ela. Então é uma coisa para desmistificar. Ah, não existe corrupção? Existe sim corrupção aqui e eles têm medo um dos outros. É uma coisa da cultura. Eu mesma já ouvi várias vezes. Preconceito. Eu ainda não sofri nenhum tipo de preconceito aqui. O máximo de preconceito que eu sofri foi de uma indicação. Uma amiga minha foi me indicar para um trabalho e ela disse assim, olha, ela é brasileira, mas ela não é assanhada não, tu ficas despreocupada porque ela não é esse tipo de brasileira assanhada não. Eu dei uma gargalhada, eu morri de rir porque foi um telefonema e me deu vontade de fazer assim no meu cabelo, sabe? Tipo, olha, eu sou bem assanhada, sim, eu sou brasileira e eu sou bem assanhada. Foi muito, só para brincar, né, com a situação. Foi engraçado porque esse foi o tipo de preconceito que eu mais assim, que o mínimo de preconceito que eu mais sofri. E aí a minha hipótese é de que isso seja um estigma das brasileiras, né, que vêm para cá e por causa desse fato que eu contei em Valença, possa ser. Mas tipo, por eu ser imigrante, essas coisas, nada disso. Eu sei que tem aqui, os meus colegas já falaram que tem preconceito e tudo, mas eu não ainda vivi graças ao universo. A minha percepção para a questão do preconceito aqui, como é que eu penso, como é que eu me defendo, qual é a minha estratégia? Quando eu vejo o preconceito acontecendo, eu já coloco a pessoa assim, eu funciono que nem um computador, sabe? Eu olho assim, eu vou pegando a realidade, colocando numas caixinhas assim, e colocando e organizando essa caixinha. Então vamos lá. Uma pessoa que emite preconceito, uma pessoa que se manifesta com preconceito, é uma imbecilidade, é uma coisa idiotizante, idiotismo, isso é um idiotismo. Então, quando eu vejo isso, essa coisa do preconceito acontecendo e a pessoa se manifestando quando eu estou perto ali e vejo, eu fico calado, eu não falo nada, a não ser que eu tenha, assim, que seja uma situação muito extremista, né, que eu veja. Mas eu já olho para a pessoa e acho ela assim, ó, pequenininha, assim, ó, o cocô do cavalo do bandido. Porque uma pessoa para emitir preconceito hoje, num mundo tão atualizado, tão avançado, com ideias tão avançadas de universalismo que nós estamos vivendo, esse intercâmbio mundial, né, do comércio global, de troca de comércio, de informações com outras culturas. Então a pessoa que tem preconceito, ela não saiu do lugarzinho dela, da família dela, do bairro dela, do lugar assim, sabe? Cocô, cavalo do bandido. Eu não tenho outra expressão para usar. Então eu não esquento, não me vitimizo. Se for preconceito comigo, eu não me vitimizo, não acho, porque eu já encaixo. Então, essas pessoas têm direito de estar aí, elas têm direito de evoluir no planeta, deixa elas se manifestarem e sigamos em frente. Vamos falar agora das coisas positivas daqui. Atendimento. Ora, eu adoro ser atendida no telefone, que você liga às vezes, né, para as operadoras, por brasileiros. Adoro quando eu ouço a voz do meu país, do meu povo, o sotaque é delicioso. Mas eu também gosto de ser atendida pelos portugueses,
outro dia eu tive uma conversa muito interessante, que ele me explicou a lógica dos portugueses, porque a situação é que toda vez que você liga para uma operadora aqui, do seu celular, que eles chamam de telemóvel, você tem que pagar uma taxa de 1,50 euros. E para você ser abonado, ser tirado essa taxa, você tem que fazer o pedido. Então, se você liga para a operadora 5 vezes para resolver um problema na tua internet, eles vão te cobrar 1,50 euros. Então, toda vez que você terminar a ligação, você tem que pedir para eles tirarem essa cobrança. E aí eu tive uma conversa muito interessante com o atendente, ele me explicou qual é a lógica portuguesa, porque eu falei assim, gente, no Brasil a gente não precisa fazer isso, é lógico que nenhum cliente vai pagar taxa para a operadora que ele tem um contrato, né, de serviço, como é que ele vai pagar? Aí ele me explicou a lógica é o seguinte, se eles cobram a taxa, o cliente liga menos para perturbar, para incomodar os atendentes da operadora. Então, essa é a lógica. Isso tem sentido comercial, né? De atendimento e tudo, que eu não acho legal, que no Brasil a gente está muito adiantado com relação a isso. A gente não precisa, é óbvio, né, isso já pra gente, mas isso foi interessante porque eu entendi a lógica, e a lógica é uma lógica de comércio, de tipo, criar uma barreirinha ali pro não estar sendo importunado todo o tempo pelos clientes, para eles irem na internet, nos aplicativos, e não incomodar o atendente. Qual é a ideia que eu estou me pautando aqui para fazer esse vídeo? É um princípio da admiração e discordância. Então você vai falar assim, nossa, é muito abusada ir lá para o país dos outros e ficar criticando. Não, não é muito abusada, é como eu falei no início. Qual é eu me sinto muito como uma pesquisadora, uma antropóloga, uma socióloga, analisando ali o ser humano, a cultura. Então, esse princípio da gente admirar alguma coisa, achar muito legal, mas também discordar, ele é ótimo, porque ele exercita o nosso senso crítico. Você admira, mas você também não fica deslumbrado ao ponto de ficar cego e não ter uma visão crítica, um senso crítico para a situação. E você discorda, que é quando você discorda, o seu senso crítico está falando assim, poxa, eu conheço alguma coisa melhor, isso daqui funciona melhor. Então, o princípio da admiração e discordância, você não deixa de admirar, de respeitar, de achar o máximo aquilo, mas também você pode discordar. Isso sim é você exercitar a liberdade, a democracia, né, o direito de se manifestar. Então, continuando aqui as coisas boas, o que é legal daqui? Ora, a intelectualidade. Então, eu tive a oportunidade de conhecer, você vê estudantes de 20, 21 anos, jovens extremamente intelectuais, que eu adoro conversar, porque eu começo a trazer as minhas referências intelectuais, a minha experiência de leitura, e aí você encontra um garoto de 20 anos, 22 anos, extremamente conhecedor. Isso é resultado, fruto da educação que eles investem aqui. Portugal é um lugar maravilhoso para você estudar. Tem pessoas extremamente especializadas aqui. Então, os meus professores são homens extremamente especializados. Eles são top das galáxias. Então, você vai, por exemplo, no museu, vai conversar sobre arte, cultura, e você é atendido, vamos dizer, eu tive uma experiência uma vez no museu do Fernando Pessoa. O historiador que me atendeu me deu uma aula de história. Eu descobri coisas incríveis lá em Lisboa sobre Fernando Pessoa. Então, assim, eu fiquei encantada. Então, existe aqui essas coisas maravilhosas que a cultura produz, que é o nível de educação, de intelectualidade. Então, o debate, a troca, fica lá em cima, lá no alto, e é isso que me motiva muito e que eu adoro nesse país. Outra coisa maravilhosa que acontece aqui é a oportunidade da simbiose, né, do intercâmbio, de você entrelaçar culturas
e aprender com isso. Então, essa coisa de você vir de um outro lugar, sair da sua zona de conforto, ir para um lugar diferente e fazer essa troca, essa simbiose, isso é maravilhoso, é uma experiência muito enriquecedora, porque a gente começa a fazer associações, criar sinapses, criar novas ideias. E saindo da nossa zona de conforto, a gente vai para a nossa zona de aprendizagem. Então, no início, quando eu cheguei aqui, eu estava muito na minha zona do medo. Eu até fiz um vídeo, né, sobre os 3 meses. Então, foi muito impactante. Eu estava com medo, me sentindo insegura, não pertencimento. Vieram várias coisas, sentimentos, né, do meu medo, de eu estar saindo da zona de conforto. E agora eu estou na zona de aprendizagem, que é quando você começa a absorver, a aprender novas coisas. A zona de aprendizagem é quando você tem desafios, em que você se lança e tem desafios. E aí você vai para uma outra zona, que é a zona do crescimento. Onde na zona do crescimento você começa a atingir, conquistar objetivos, colocar metas, viver o seu sonho. Então, olha que legal, né? Essa transformação, essa saída da estagnação, da zona de conforto e ir para uma zona do medo, uma zona de aprendizagem e depois para a zona de crescimento. E é isso que é bacana aqui nesse país. Você pode crescer, você sente que pode crescer. Ontem eu estava falando com dois clientes diferentes que eu estava atendendo, empreendedores. E um deles era paulista, saiu de São Paulo com a família, viajou a Europa inteira aqui, montou uma empresa em Portugal e tem toda essa... E ele estava me falando da experiência dele, tem toda essa oportunidade de crescimento, que ele falou que está muito feliz com o país, que aqui realmente tem muitas oportunidades. E a outra era uma pessoa, uma empreendedora brasileira que chegou aqui em Viana do Castelo para montar uma loja de doces e estava dando muito certo. Então, aqui tem oportunidade da gente crescer. E se você gosta de trabalhar, se você gosta de metas, de conquistar sonhos, esse país é maravilhoso. O vídeo já está ficando enorme, mas eu ainda queria falar sobre a natureza em Portugal. Eu tenho feito vídeos. A natureza aqui é maravilhosa, exuberante, sensacional, extraordinária. Eu não sei nem o que dizer, não tenho nem palavras. Eu morei em Manaus, sou da Amazônia, sou de Manaus, voltei para Manaus 10 anos, mas eu sou amazonense, saí com 20 anos de idade, morei 20 anos no Rio de Janeiro. Então, a Amazônia tem uma beleza, uma natureza extraordinária, maravilhosa, diferente da do Rio de Janeiro, que também é maravilhosa, tem praias, tudo é maravilhoso, mas aqui também a natureza. E a gente não sabe, muitas vezes a gente vê aqui, né, Lisboa, fazem muita propaganda e tudo, mas a zona rural de Portugal, que é onde eu tô, que eu gosto de ver essa coisa da natureza, com o bicho, com o animal interagindo com o ser humano, o sol, o clima... Tudo aqui é maravilhoso. Eu tenho feito esses vídeos, mas é porque eu sou deslumbrada mesmo. Aqui é só admiração, não tem discordância nenhuma com a natureza. As estações são bem definidas, então você tem, a partir de março até setembro, bastante sol. Claro que um clima bem mais ameno, não tão quente quanto o Brasil, não tão tropical. Mas é isso, gente. 4 meses em Portugal, analisando os aspectos negativos e positivos com essa experiência da zona de crescimento, da zona de aprendizagem que eu me lancei. Eu deixo aqui, ó, um beijão para todo mundo e tchau!